Oi, meus lindos e lindas, tudo bem? Bom, olha aqui, já estamos no módulo 133 e esse vai até o 135. Mas eu já vou avisar vocês que esse eu também vou dividir em dois, tá, pessoal? Porque tem algumas coisas para se entender, apesar que não é nada difícil, não é nada do outro mundo, mas como o material é grande, eu acho melhor dividir ele em dois, tá? E nós vamos falar sobre assembleia. Bom, quem mora em prédios, né, condomínios, geralmente já ouviu o pai ou a mãe dizer assim: ah, hoje tem reunião de condomínio, então hoje vamos ter uma assembleia, né? Mas isso também pode ser feito em sala de aula, geralmente para escolher aí um representante de sala, né, ou algo do gênero. Nós fazemos o que? Uma assembleia, uma votação. E aí fala-se assim, que quando você pensa que na escola, né, que é uma instituição onde a imagem é totalmente aberta, o que vem na sua cabeça? É muito provável que você retrata o quê? A imagem da fotografia a seguir, o professor falando e você ali na sua mesa respondendo as questões, né, as perguntas que foram feitas pelo professor. E isso acontece de uma maneira clara, né? As carteiras enfileiradas, ali bonitinho, vocês sentadinhos, as mochilas tudo no corredor, né? Aí a professora passa, tropeça na mochila, só para descontrair. Mas é assim mesmo que acontece, né, pessoal? E se a professora Ana Paula ainda fica, vamos guardar a mochila, olha o estojo no chão, olha a caneta, né? Eu sou bem desse jeito mesmo. Bom, me deu até saudade de vocês agora na sala de aula. Veja, ele fala que a primeira revolução industrial ela foi no século XVIII e um momento em que a burguesia almejava disciplinar os trabalhadores. Porém, apesar de o contexto que a originou já ser muito diverso do que o encontrado, hoje, no século XXI, esse modelo ainda sobrevive na atualidade. Eu sei que esses assuntos vocês podem debater e conversar muito com o professor Eduardo de História, né? Mas agora aqui nas nossas matérias vem aparecendo um pouquinho da história, né? Para falarmos um pouquinho sobre. E evidentemente, ao passar desse ano, ao passar dos anos, né, o tempo todo de sobrevivência, há de se entender que na escola tradicional tenha méritos indiscutíveis. Ou seja, não podemos desconsiderar que, passados tantos e tantos anos, existe uma grande necessidade de que o modelo escolar acompanhe as evoluções que ocorreram na sociedade. E nesse sentido, destacam-se o quê? As iniciativas desde o princípio, a inovação dos métodos didáticos, né? E principalmente no que se diz respeito a tornar o aluno protagonista do seu próprio aprendizado. E se for considerado que ele, mesmo ainda jovem, tem conhecimento de mundo capaz de impulsioná-lo a aprender de forma autônoma, certo? Cabe ao professor, nessa nova configuração, o papel de não mais de dono exclusivo do conhecimento, mas de tutor, ou seja, uma pessoa responsável por guiar o aluno nesse caminho de descobertas. E é assim mesmo que acontece, pessoal. Veja, nós estamos na sala de aula, estamos falando de uma matéria nova. Passando o conteúdo para vocês, explicando para vocês, vocês acabam adquirindo um novo conhecimento, né? E esse novo conhecimento, ele vai acrescentar aí na bagagem de vocês, como se tivesse aí um livro na mente de vocês, e esse livro tem várias repartições. Então, tem de português a inglês, história, geografia, matemática, né? E aí vão acrescentar outros conhecimentos. Depois, mais tarde, futuramente, vai ser química, física, filosofia. Então, cada repartição dessa, a partir do momento que vocês vão adquirindo conhecimento, vocês vão atribuindo, né? Então, é como se fosse pastinhas
que são divididas no computador, sabe? Quando vocês colocam ali essa pastinha de português, matemática, geografia, ciências, na nossa mente eu vejo da mesma forma. Opa, aula de português. Seleciono a pastinha de português, tenho aqui a minha apostila. Hoje vai se falar de um assunto novo. Coloca-se lá a ideia, atribuiu mais um conhecimento, faço exercícios, opa, aprimorei mais ainda aquilo que eu conheci. E assim vai, né? É o conhecimento. Daí, quando você passa a conhecer, quando você passa a dominar aquele assunto também, é fato. O professor ele acaba sendo somente o seu orientador, porque você já sabe como ele, o que significa, como se faz, quais são os prós e os contras. É isso que acontece, ok, meus lindos? Bom, e aí ele tem um textinho aqui que fala pra gente o seguinte: como ouvir os alunos de 4 a 5 anos transformou uma escola pública de São Paulo. Olha que interessante. É um texto muito bom e eu peço para vocês leiam com atenção, tá? Porque aqui tem muitas dicas legais. Ah, Pro, mas está falando do ensino infantil. Não faz mal. Isso serve para vocês também, ok? Olha aqui, ó. Formando cidadãos. Olha que bacana, né? Ele fala aqui de uma EMEI, Dona Leopoldina, né? Que o protagonista quem é? São os alunos. Ok, meus lindos? Bom, e aí ele fala que os alunos eles acabam tirando uma sonequinha, né? Porque ficam o período integral, ficam o dia inteiro na escola, tá bom? Então, olha, aqui tudo isso está relacionado o quê? À assembleia, tá bom, meus amores? Veja, aqui vem essa parte, termina com a assembleia também, e ele define, diz o quê? Assembleia é uma reunião de pessoas que pertencem a determinada comunidade escolar, por exemplo, como objetivo de discutir e debater assuntos de interesse coletivo, ou seja, o interesse de todos. Para ocorrer uma assembleia, é preciso que se respeite seu modo típico de organização, pois há elementos que devem ser observados para que a dinâmica transcorra harmonicamente, tá? Na próxima videoaula, eu vou dar início daqui também, ok? E nós vamos falar que na assembleia há também a pauta, há também a presença do mediador, ok, meus lindos? E claro, tem que ter essa parte harmônica, sim, também, pelo menos tentar. Por quê? Sempre tem alguém que é contra a opinião, e sempre é contra a opinião do síndico, né? Coitado dele. Eu não sou síndica, não moro em prédio, mas eu sei que os síndicos sofrem aí, né? Por outro lado, se é um síndico que é um pouquinho rígido, os moradores também sofrem. Então, aqui nós temos a nossa primeira parte falando-se de assembleia. Tá bom, meus lindos? Beijo grande, eu deixo a lição no Vindimo. Tchau!